Olá, saudações a todos e a todas. Sou Alexandre José, da turma 4 do ProF. Venho aqui apresentar um mapa mental com requisito para aprovação da disciplina Problemática da Educação Física, avaliação final. Aqui vou apresentar alguns conceitos principais acerca do que foi aprendido no curso da disciplina. Na semana 1, a gente falou sobre o abandono do trabalho docente e a principal questão é que esses professores muitas vezes ganham mal, têm uma baixa remuneração, e aí tem que trabalhar em vários locais, sejam escolas ou academias ou coisa do tipo. E como consequência natural, você tem um cansaço, que aí termina levando a um outro problema, que é o famoso rola-bola. E só fica observando os alunos jogarem, aí eu digo alunos no masculino, porque normalmente isso é o que acontece, aí já se conecta com questões que a gente trabalhou em outras semanas. Mas, é, tratando dessa semana especificamente, uma outra coisa que também é muito frequente neste caso é o domínio do Quarteto Fantástico como conteúdo. Né? Os professores não conseguem se dedicar a planejar as aulas de outros blocos de conteúdos que muitas vezes necessitam de uma maior preparação e tal. Termina se limitando a basquete, vôlei, handebol, futsal, futebol, que são aquelas modalidades esportivas tradicionais. Então, não só se limitam a essa prática de esportes tradicionais, como também não expõe os horizontes para os outros blocos de conteúdo da educação física. Já na semana 2, foi discutido acerca das dimensões dos saberes na educação física. Primeiro, o saber fazer, que está muito relacionado à dimensão procedimental, e muitas vezes termina se limitando a apenas executar, que também pode levar a um puro fazer alienado. Enquanto tem uma outra dimensão que é o saber sobre o fazer, que é a reflexão acerca do saber. Ou seja, buscar conhecimentos acerca daquele saber fazer. Certo? Então, uma coisa termina complementando a outra. Na semana 3, a gente fala sobre os aspectos legais da educação física escolar. Foi refletido acerca de algumas leis que muitas vezes são deturpadas para burlar as aulas de educação física. Muita gente que não quer praticar aula ou não quer praticar nenhuma aula, não necessariamente seja educação física, né? Eles terminam arrumando uma brecha na lei, uma má interpretação da lei para ficar ocioso, ficar no celular, enfim, se afastar das aulas. Né? Outras questões são, que a gente refletiu foi acerca dos alunos com prole, os prestadores de serviços militares, além dos debates que aconteceram acerca da LDB e da BNCC, que foram muito produtivos. Inclusive, muita gente relatou que não conhecia muito bem os documentos, e aí foi importante debruçar acerca desses conhecimentos. Já na semana 4, a gente discutiu bastante acerca do afastamento dos estudantes, que é uma questão muito importante para nós que atuamos na escola básica. Né? Foi discutido alguns elementos que levam ao afastamento desses estudantes, como por exemplo a repetição dos conteúdos na educação física, que termina por ser um fator a ser bastante frequente nos relatos dos estudantes acerca do porquê de seus referidos afastamentos, pois termina sendo uma coisa muito maçante e termina sendo desinteressante essa repetição dos conteúdos. Né? Outra coisa também que leva a esse afastamento e à indisciplina na vaga da educação física são aquelas situações de insucesso. Muitas vezes esse insucesso é gerado também devido à falta de diversidade dos conteúdos, pois
Muita gente pode ser bom em uma coisa e ter limitações maiores em outra. E quando você expande esses horizontes da cultura corporal, você termina que em algum elemento desse, os alunos vão se identificar, né? Enquanto que outros não. Mas quando se limita a apenas alguns, como foi falado anteriormente do Quarteto Fantástico, alguns vão se identificar, enquanto outros vão ter muita dificuldade. E aí gera esse problema do afastamento. Um outro fator também que leva a essa questão do insucesso é a questão do alto tempo de tela, de uso de tecnologias, que termina por ser um limitante para o desenvolvimento motor dos estudantes e, consequentemente, leva a uma maior dificuldade de assimilação dos conteúdos relacionados a esportes e atividades mais complexas de ordem motora. Na semana 5, vamos falar das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes na escola. Uma dessas dificuldades que a leitura dos textos apontaram é acerca do uso do tecnicismo da aula, né? O famoso esporte na escola em vez do esporte da escola. Parece ser apenas uma terminologia diferente, mas isso tem um sentido muito rico e que faz total diferença na nossa prática pedagógica. Também essa questão é um dos fatores que leva a outro problema que foi falado anteriormente, que é o insucesso das aulas. Quanto mais tecnicista for, mais excludente ele será, mais excludente será essa aula. Na semana 6, discutiu a questão de gênero na educação física escolar. É uma questão cultural acerca da oportunidade de desenvolvimento motor que o sexo masculino tem, ao contrário do sexo feminino. Muitas vezes os meninos podem ficar na rua brincando, construindo seus repertórios motores de maneira livre na rua, enquanto que as meninas, naturalmente, tendem a serem obrigadas a ficarem em casa aprendendo a serem cuidadoras do lar, né? E aí isso vai se refletir não só nas aulas, mas em o futuro dessas pessoas na sociedade. Também foi discutido algumas questões acerca de experiências prévias nossas enquanto estudantes relativas à separação nas aulas de educação física de meninos e meninas, e que muitos relatam que até hoje ainda existe isso em algumas escolas, de ter professores meninos para meninos, professoras mulheres para as meninas, serem aulas separadas, que isso aumenta a segregação entre os sexos. E na semana 7 a gente falou sobre as problemáticas emergentes da educação física, que são diversas. Destaquei algumas, que é a questão do uso de drogas, a necessidade de interdisciplinaridade, que é muito difícil, principalmente se tratando da educação física, que tende a ser estereotipada e carregada de preconceitos. E aí, consequentemente, dificulta a interdisciplinaridade com outros professores. Além também da questão da falta de acompanhamento especializado para aqueles alunos que necessitam, que por vezes não são poucos. E aí, quando você não tem esse acompanhamento especializado, é um forte limitante para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Bem, pessoal, é isso. Acho que consegui explicar bem, de maneira precisa e rápida, os principais conceitos aprendidos ao longo dessa semana da disciplina. Espero que tenham gostado. É isso, muito obrigado pela atenção.